Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Paz do Senhor para os irmãos. Estamos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele está nos concedendo, né? De mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos mais uma vez nessa. Estamos iniciando essa nova revista e estamos na lição de número 2. A lição de número 2 que nos trazem o título: A sabedoria que nos conduz a Deus. Essa lição, essa revista, ela está sempre falando sobre a sabedoria, né? E a sabedoria é algo maravilhoso que, se nós colocarmos em prática a sabedoria vindo do céu, nós temos uma vida abençoada aqui na terra, né? Se nós colocarmos em prática, é por falta da sabedoria na vida de muitas pessoas que o mundo caminha para a destruição. É por falta de sabedoria que pessoas vivem mal. É por falta de sabedorias, né, que o país caminha por um caminho errado. Por uns homens que não têm a sabedoria vindo do céu para governar com sabedoria e retidão. Então, a sabedoria que nos conduz a Deus. Sabedoria que nos conduz a Deus. É o que vamos meditar um pouco nesta manhã aqui, né? Sobre a sabedoria. A sabedoria divina em Provérbios. Alguns teólogos acreditam que os provérbios tiveram origem no Oriente. E há os que asseguram que todos os provérbios europeus têm origem oriental. A Bíblia muitas vezes faz alusão à sabedoria e aos sábios dos vizinhos de Israel, especialmente do Egito. O que é provérbio? O que é provérbio, né? A sabedoria em provérbio. Falamos muito em provérbio. O que é provérbio? Olha, provérbios são frases curtas que transmitem sabedorias, conselhos e ensinamento. Provérbio, né? São frases curtas. Frases curtas, irmão Petrônio. Que ela nos transmite sabedoria. Ela nos transmite sabedoria, conselhos e ensinamento. Uma frase pequena, uma frase curta, né? Que ela nos traz sabedoria, conselhos e ensinamento, sem precisarmos usar. Para provérbios populares. Provérbio popular. Vem um provérbio popular em pequenas palavras. Curta, que diz assim, ó: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um provérbio popular isso aí, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esses provérbios curtos, eles servem para ensinar, para dar um exemplo em poucas palavras. Tá bom? Por exemplo, quando você quer
ensinar para alguém, dizer para alguém que continue insistindo naquele propósito, que continue insistindo naquilo que você quer, naquilo que você está buscando, no seu objetivo. E às vezes a pessoa está achando difícil, né? Está querendo desistir, querendo parar. Aí chega outro com esse provérbio, né? Com esse provérbio curto. Aí diz: meu irmão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você está querendo dizer, continue, insista, que você vai conseguir. Né, irmão? Você vê uma goteira, tá lá, tá o piso. Tá o piso, cimento, por forte que seja, mas se deixar uma goteira, ficar ali direto só ali, ó. Tem, o piso por duro que seja, né? Aquela goteira ali, ó. Tem. Quando pensa que não, você vê lá, tá aquele buraquinho, né? No lugar daquela goteira, tá aquele buraquinho, e se insistir, vai formar um buraco maior, né? Provérbio popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outro provérbio, né? Interessante mesmo, por dura que seja, né? Outro provérbio curto, popular, que diz: ó, a pressa é a inimiga da perfeição. A pressa é a inimiga da perfeição, né? É quando você vai aconselhar alguém com esse provérbio, que vê aquela pessoa apressada, aquela pessoa que só quer fazer tudo às carreiras, né? Aquela pessoa que quer fazer tudo às carreiras, aí termina dando o quê? Errado. Termina dando errado, né? Então, esse é mais um provérbio curto, né? A pressa é a inimiga da perfeição. Nós vemos muitos acidentes no trânsito. Nós vemos muitos acidentes no trânsito pela pressa. Por causa da pressa, né? Muitas coisas erradas por causa da pressa. Então, por isso que tem esse provérbio popular, né? Que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Outro provérbio popular, também maravilhoso, que diz: ó, a união faz a força. Olha que outro provérbio maravilhoso. A união faz a força. É quando nós vemos pessoas, né, com dificuldade de fazer algo, aí nós, para aconselharmos com um provérbio curto e pequeno, para chegar para aquele grupo de pessoas e dizer: unam-se, rapaz. Se unam. Aí você usa esse provérbio: a união faz a força, né? Mais um provérbio popular. Então, você está explicando, ensinando para aquela pessoa: vocês não estão conseguindo porque estão desunidos. Vocês não conseguiram isso aí porque estão desunidos. Mas a partir do momento que vocês se unirem, vocês vão conseguir. Aí fala desse provérbio popular: a união faz a força. Outro provérbio popular que diz aí: águas passadas não movem moinho. Águas passadas não movem moinho. São quando nós vemos pessoas que às vezes deixam de prosseguir, deixam de progredir, porque fica lembrando somente do passado. Lembrando de algo que deu errado, né? Aí às vezes não consegue o seu objetivo porque fica lembrando que uma vez tentou, não conseguiu. Fica lembrando do parente que já tentou outra vez, não conseguiu. Aí é usado um provérbio popular, como esse aqui. Meus irmãos, pare de pensar nisso, porque águas passadas não movem moinho. Você está dizendo para aquela pessoa, né? Esqueça o passado, o que deu errado no passado, o que você fez de errado no passado. Não importa. Não importa, esqueça. O importante é de agora para frente. Você consertou-se, está certo com Deus, então é de agora para frente, né? Aí por isso que tem mais esse provérbio popular: águas passadas não movem moinho. Outro provérbio popular também que diz: ó, boca fechada não entra mosquito.
Boca fechada não entra mosquito. Certíssimo. É quando você vê aquela pessoa que ouve uma coisa aqui, você conta um negócio aí, ela ligeiramente chega lá para outro irmão e diz, olha, fulano falou assim, assim, assim de você. Não tem pessoas assim, né? Pessoas assim. Infelizmente tem pessoas assim. Que eu não posso chegar nada. Tem pessoas que chegar para o irmão Orlando e se o irmão Orlando falar qualquer coisinha dela referente ao irmão Petrônio, aquela pessoa fica ali atenta, doido para chegar, terminar logo aqui a conversa. Agora é bom, porque para fofoca antes tinha que ir lá na casa da pessoa, né? Tinha que ir lá. Agora não, agora é fácil demais. Pegar aqui o celular. Irmão fulano, irmão ciclano estava falando assim e assim de você. Não precisa nem ir lá, né? Então esse é mais um provérbio. Desses provérbios que nós ouvimos aqui, que são frases curtas. Boca fechada, não entra mosquito. Para você repreender um irmão fofoqueiro, para repreender uma pessoa fofoqueira, não precisa chegar para ele, né, e com palavras, não. É só mostrar esse provérbio aqui. Dizer, meu irmão, boca fechada, não entra mosquito. Ele já entendeu tudo, né? Para um bom entendedor, ele entendeu tudo, poucas palavras bastam. Esse provérbio. Mas também tem os provérbios bíblicos. Também tem os provérbios bíblicos, essas pequenas frases, e nós ensinamos com pequenas frases, com esse provérbio. Que diz assim, há um dos provérbios bíblicos. A mulher virtuosa, quem achará? Um dos provérbios bíblicos. A mulher virtuosa, quem achará? Um dos provérbios bíblicos do Salomão. Você está mostrando, falando, isso aí já está dizendo para ela, mulher virtuosa, quem achará? Outro provérbio bíblico, a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios, irmão Orlando, são pequenas frases que trazem um ensinamento em poucas palavras. Provérbio. Então, falamos aqui dos provérbios populares e tem esses provérbios bíblicos, né? E um desse outro é, a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbio é uma frase curta que traz um grande ensinamento, que traz uma repreensão. Aí você vê aquela irmã que está daquele jeito, aquela irmã que gosta de contenda, que está contendendo com seu esposo, que contende com um, que contende com outro. Aí para você não chegar para ela e repreendê-la, conversar com ela, coisas que ninguém está aceitando hoje, a repreensão, aí usa esse provérbio. Poucas palavras, irmão Petrônio. Irmã, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Parou. Aí não diz mais nada. É palavra pequena, palavra curta. E para o bom entendedor já entendeu tudo, né? Já disse tudo. Se você falou este provérbio para aquela pessoa, para aquela mulher que está em contenda, em desunião no seu lar, você diz para ela, irmã, minha irmã, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não precisa dizer mais nada. O provérbio curto que trouxe um grande ensinamento. Ela vai entender. Outro provérbio que diz assim a palavra de Deus. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Outro provérbio bíblico que a Bíblia nos ensina. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Esse provérbio é para aquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar, né? Tem aquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar, tem aquelas pessoas que é um pouquinho desprovido de coragem de trabalho.
Isso mesmo, achando que vai cair do céu, que ele vai ficar ali de joelho, dobrado, orando. Senhor, abre as portas, manda para mim. Aquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar, preguiçoso, que se escola muito, né? Aí esse provérbio bíblico que a Bíblia ensina, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Por quê? Nós observamos como as formigas, elas trabalham, organizadamente, né? Você vê as formigas, você vê que elas trabalham em ordem, em fileira, né? Não é assim, bagunçado, uma para lá, outra para cá, não. Pode observar, né? Aquela fila, não vê uma querendo passar na outra, à frente da outra. Elas vão andando ali, trabalhando em ordem. Em ordem. Umas levando uma folhinha, outra um galinho. E elas guardam a comida para o inverno, né? O inverno vai estar tudo molhado aqui em cima, elas não vão sair. Então elas guardam a comida para o inverno. Então, mas este provérbio bíblico, né, vai ter com as formigas o preguiçoso. Salomão estava ensinando ali, mostrando para aquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar, então não precisa nem repreendê-lo com outras palavras, né? É verdade, isso aí o preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. Ele coloca defeito em tudo. Não tem trabalho bom para o preguiçoso. Todo serviço para o preguiçoso é ruim, por bom que seja. E outro, o preguiçoso, ele não gosta quando as pessoas arrumam trabalho para ele. Está afrontando. Eu mesmo conheço um pessoalmente. Eu arrumei trabalho para ele uma vez, ele ficou com a cara feia, com raiva. O preguiçoso não gosta, não. Fica com raiva quando você arruma trabalho para ele. Ele vai trabalhar, quando ele chega em casa, à noite, chega com a cara feia. Aí a mulher diz: foi o que aconteceu? Não estou gostando desse trabalho. Tem um fulaninho lá que é cheio disso, cheio daquilo. O patrão pega no meu pé. Ele sempre está botando defeito. Ele sempre está botando defeito. Quando ele recebe o seu primeiro salário, ele começa a reclamar. É pouco demais, esse dinheiro aqui não vai dar para nada. Nada presta para o preguiçoso. O trabalho pode ser bom como for. Reclama do horário de pegar. Reclama do horário de largar. Reclama da distância do trabalho, que está longe. Reclama do transporte, que pegou o ônibus cheio. Reclama de tudo, preguiçoso. Da distância, do horário que pega, do horário que larga, do ônibus cheio, ele está reclamando. Reclama que quando vinha no ônibus, o camarada pisou no pé dele. Pisou no pé dele. Aí está dando certo, não. Esse trabalho não está dando certo, não. Por quê? Porque o preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. Aí tem um provérbio popular que Deus nos ensinando, quando ele diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? Porque elas têm coragem de trabalhar, elas trabalham organizadamente. Então, este é mais um provérbio que a palavra de Deus nos ensina. 1.2. 1.1. Ponto 1. A Inquisição da Sabedoria. Em Provérbios vemos a sabedoria que aplica diretamente à vida prática. Por isso somos orientados a buscar essa sabedoria constantemente. Por isso nós somos orientados a buscar essa sabedoria constantemente. Para buscar essa sabedoria constantemente. Todos os dias. Por isso a palavra de Deus, ela nos orienta a buscar essa sabedoria
constantemente, diariamente, todos os dias. O que é isso? Não basta somente você dobrar o seu joelho e pedir sabedoria a Deus. Dobrei meu joelho hoje, pedi sabedoria ao meu Pai. Ótimo, excelente. Então, pelo fato de eu pedir sabedoria a Deus, não quer dizer que eu amanhã não vou pedir a sabedoria. Já pedi hoje, eu pedi sabedoria a Deus hoje, então estou coberto. Não. A sua palavra nos ensina a pedir sabedoria a Deus todos os dias. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho, peça sabedoria a Deus. Todas as vezes que dobrar o seu joelho, todos os dias, peça sabedoria a Deus. Por quê? Porque os problemas e as adversidades, elas vão vir também todos os dias. Se todos os dias surgem problemas, e problemas novos, para nós resolvermos, então, todos os dias essa sabedoria tem que ser renovada em nossa vida. Nós temos que pedir sabedoria a Ele todos os dias. Sabedoria para quê? Pedir sabedoria a Deus para quê? Para nós sabermos nos comportar como um bom funcionário lá no trabalho. Você dizer, Senhor, me dá-me sabedoria para que eu possa me comportar como um bom funcionário lá no trabalho, onde eu trabalho. Aí Deus vai dar sabedoria, você lá no seu trabalho. Quando vier os problemas, quando vier as adversidades, aí você vai ser revestido. Você vai lembrar daquilo que Deus lhe ensinou. E lembre-se, ó, quando nós pedimos sabedoria a Deus, cada vez que você pede sabedoria a Deus, Ele vai fazer que aconteça algo. Ele vai provocar que aconteça alguma situação para que você aprenda, para que você seja sábio. Deus vai fazer que apareça situações difíceis para você colocar em prática a sabedoria que você está pedindo a Ele. Quando eu dobro o meu joelho, quando nós dobramos o nosso joelho para pedirmos sabedoria a Deus, aí Ele vai fazer aparecer situações para que a gente aprenda a perdoar, a ter sabedoria. A partir do momento que nós estamos pedindo sabedoria a Deus, quando nos fala aqui na sua palavra, na sua lição, pedir sabedoria não só hoje, nem só amanhã, todos os dias. Nós oramos ao Senhor, aí dizemos, Senhor, dá-me sabedoria. Aí como é que se aprende a ter sabedoria? Deus vai criar situações para que você coloque a sua sabedoria em prática. Deus ele vai criar situações para que nós possamos colocar aquela sabedoria que Ele nos deu em prática. Como é que se demonstra que uma pessoa é sábia? Quando vê o problema surgir e ela resolver da forma mais correta que existe. Quando o problema surge, que ele resolve da forma mais correta que existe, aí logo estamos o quê? Colocando em prática aquela sabedoria que Deus nos deu. Né? Então, devemos pedir sempre sabedoria a Ele, para que sejamos sábios, para sabermos usar essa sabedoria de forma correta, lá no trabalho, onde nós trabalhamos,
você apresentar-se como um crente sábio, diferente dos outros, falar na hora que se deve, quando precisar falar, você ser sábio falar, quando não precisar falar, você ficar calado, tudo tem que ser na hora certa, usar aquela sabedoria que Deus nos deu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós usamos a sabedoria que Deus nos deu, logo, não somos nós que vamos ser glorificados. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. Para que sejamos sábios, usar a sabedoria que Deus nos deu na nossa casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, para que sejamos sábios, para que a mulher possa fazer, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa, o homem sábio também. A mulher sábia edifica a casa, o homem sábio também edifica a sua casa. Portanto, pedir sabedoria a Deus, que possamos pedir sabedoria a Deus e não somente pegar a sabedoria e guardar. Porque se você recebe sabedoria de Deus e você guarda, não a usa, é como o dinheiro que você recebe todo o seu salário, bota lá no banco, chega hoje, domingo, sábado, e você não pegar ele para fazer a feira, vai passar fome. Se você receber o seu salário, guardar, chega hoje o domingo, e não for lá fazer a feira, gastar, ficar com o dinheiro lá guardado, vai fazer o quê? O que é que vai acontecer? Passar fome, passar necessidade, porque não usou. Bem assim é a sabedoria. Se nós pedimos a sabedoria a Deus, Ele nos dá, Ele dá para todos, para quem o pede. Mas se Ele pedirmos a sabedoria, e nas horas das adversidades, nós não empregarmos aquela sabedoria que Deus nos deu, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Portanto, que devemos pedir a Deus a sabedoria constante todos os dias e empregá-la no momento que você precisar, que vier os problemas, as adversidades da vida, aí aquilo que você ouviu aqui, aquilo que você aprendeu aqui, no culto de doutrina, ou em qualquer outro trabalho, aí você coloca em prática. Fazer como disse Davi, ó, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque na hora da adversidade, que os problemas chegaram, aí Davi pegou aquela palavra que ele tinha guardado, ó, e aplicou. O segredo é aplicar. O que você aprender, o que você ouviu, a sabedoria que Deus te deu, aplique. Porque no momento certo, aí ela vai suprir. Portanto, quem ouve e aprende e aplica os ensinamentos do livro de Provérbios em seu dia a dia é feliz e adquire sabedoria. Olha, portanto, quem ouve, aprende e aplica. Olha, portanto, quem ouve, aprende e aplica. Veja bem, para aprender a sabedoria, primeiro tem que o quê? Ouvir. Primeiro tem que ouvir. Se eu ou qualquer outro que estiver aqui na frente, ou no culto, o pastor, qualquer pregador, ele estiver pregando e você não estiver ouvindo,
não vai aprender nada. Nada vai servir. Primeiro que houve. Se eu ou qualquer que estiver aqui, estiver falando, estiver ensinando, e você não estiver ouvindo, estiver com o seu pensamento lá em casa, estiver com o pensamento do trabalho, estiver pensando o que é que vai fazer depois que sair daqui da escola dominical, não vai aprender. Aí, primeiro é o que ouve. É o que ouve. É você ouvir, é você estar aqui sentado na classe. Você saiu de casa, eu digo, vou para a escola dominical porque nós vamos aprender mais do Senhor. Primeiro o que ouve. Isso tem sido um problema. Isso tem sido um problema, as pessoas não querem ouvir mais. Muitas pessoas não querem ouvir repreensão. Muitas pessoas não querem ouvir repreensão. Erram, fazem o que quer, anda de desacordo com a palavra de Deus. Aí quando o seu líder chega para ele, que conversa com ele, que vai dizer, irmão, não é por aí não assim, aí o que é que acontece logo? Aí ele se abusa logo. Peraí. Fulano de tal fez assim, não aconteceu nada com ele. Ele quer logo mostrar que outra pessoa já fez aquilo e não aconteceu nada com ele. Não quero ouvir, esse é o tolo, não quero ouvir. As pessoas estão com dificuldade de quererem ouvir. Às vezes, isso não quer dizer que ele não é sábio. Ele é sábio, ele aprendeu. Mas ele não está colocando em prática o que aprendeu. Primeiro, a pessoa tem que ouvir e colocar em prática. Tem que ouvir e colocar em prática. Então, nós temos que aprender a ouvir. Até isso, você já observou que muitas das vezes as pessoas não sabem conversar? As pessoas não sabem nem conversar. Às vezes tem 2 pessoas, 3 conversando. Aí quando um começa, meu irmão, é porque aquele negócio assim, aí o outro, não, é porque por aqui, eu tenho, peraí. Está errado. As pessoas não sabem nem conversar. Querem falar todos de uma vez. Querem falar todos de uma vez. Nós temos que até isso aprender. Fala cada um de uma vez. Isso também é ser sábio. Estamos nós aqui. Nosso irmão Rubens está falando, tem que ouvir. Todos têm que ouvir. Se ele fala, irmão Bill fala de um lado, irmão Orlando fala do outro, irmão João Paulo fala do outro, ninguém vai ouvir nada. Aí vai gerar o quê? É uma confusão. Aí vai gerar uma confusão. Então, até isso nós temos que saber aprender, ter sabedoria no que vai falar e no que vai ouvir. Escuta, cada um fala de uma vez só. Enquanto um fala, o outro é sábio para escutar. O que está falando tem que ser sábio também no que vai falar. E até para isso temos que sermos sábios. Quem ouve, aprende e aplica os ensinamentos do livro de Provérbios. Quem ouve, primeiro tem que ouvir. E é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Se você não ouvir, não aprende. E depois que você ouvir, você vai ter que aplicar. Você vai aplicar aquilo que ouviu. Aí a pessoa ouviu e aprendeu aqui que ele não pode mentir. Você aprendeu aqui na casa do Senhor que não pode mentir. Por quê? O mentiroso, ele é filho do diabo. Correto? A Bíblia diz, aí você sai convicto disso. Aprendeu que não pode mentir, o mentiroso é filho do diabo. Aí quando é amanhã ou depois, aí você sai, aí compra um relógio ou qualquer outra coisa, comprou por R$100. Tem aquelas pessoas que gostam de estar vendendo, trocando, né? Fazendo negócio. Aí comprou por R$100, aí diz, olha rapaz,
Vou vender por 150, eu pego tranquilo. Aí chega para o outro, aí diz, ó, estou vendendo aqui porque estou aperreado, estou dando pelo mesmo preço. Paguei 150 nele, estou dando pelo mesmo preço que eu estou aperreado. Esquece do que aprendeu. Ele esquece de aplicar aquilo que aprendeu. Você tem que aprender aqui e aplicar o que aprendeu. Se nós aprendemos na casa do Senhor e quando chegarmos lá fora, não aplicar aquilo que você aprendeu, você não fez nada. Você não fez nada, vai estar pecando mais e mais. Então, sábios são aquelas pessoas que ouvem com atenção e aplica. Você sair daqui da escola dominical, sair do nosso culto à noite, a palavra que você ouviu ali na frente, você guardar no seu coração, e a partir do momento que você sair da porta para fora, você lembrar. Quando vier a adversidade, quando vier o desejo de fazer aquilo contrário do que você aprendeu, aí você aplicar agora, dizer, epa, não. Eu aprendi que isso aí é errado. Eu aprendi que fazer isso aqui é errado. Então bem-aventurados e sábios são essas pessoas que ouvem e no momento certo ela aplica tudo aquilo que ela aprendeu aqui. 1.2. A essência da sabedoria. Salomão, ao escolher sabedoria acima da fortuna ou poder ideal e judaico e a liderança injusta. A essência da sabedoria. Olha que coisa bonita Salomão fez. Salomão surpreendeu a Deus. Salomão surpreendeu a Deus. Salomão foi o único homem em toda a terra que teve o privilégio de Deus aparecer para ele em sonho e dizer, Salomão, pede-me o que tu quiseres que eu te darei. Olha que privilégio. O único homem na face da terra que teve esse privilégio de Deus chegar para ele e dizer, olha Salomão, pede-me o que quiseres que eu te darei. E logo de quem? De Deus. Aqui na terra, se chegasse qualquer pessoa rica, importante, e dissesse, pede o que quiseres que eu te darei, não teria essa importância toda. Por quê? Porque as pessoas não podem dar tudo aquilo que nós precisamos. Mas Salomão pensa, o que quiseres, Senhor, eu posso te pedir? Deus diz, pode, Salomão, o que pedir? O que você me pediu, eu te darei. Salomão, surpreende a Deus. Diz, Senhor, ele precisava de muito poder, porque tinha muitos reis na terra querendo acabar com Israel. Ele precisava de muito poder. Muitos reis na terra querendo destruir com Israel, que Israel sempre teve inimigos. Como nós vemos até hoje, Israel é cercada por inimigos. Né? Ele poderia pedir riquezas. Mas ele não. Ele optou pela melhor parte. Por quê? Porque Salomão pediu sabedoria. Porque se ele pedisse riqueza, a riqueza não gera sabedoria. E a sabedoria, ela gera riqueza. Riqueza não gera sabedoria, e a sabedoria, ela gera riqueza. Ele não pediu poder, querer ser o rei mais forte, o rei que saia matando, derrotando. Ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria vindo de Deus ia gerar o poder para ele. Ia gerar o poder. Ele com sabedoria
para saber enfrentar os inimigos. Com a sabedoria que Deus lhe deu e a ajuda de Deus, ele teria poder. E ele nem se preocupou em riqueza. Salomão pensou, não, peraí, se eu pedir dinheiro, o dinheiro não vai me gerar sabedoria, mas a sabedoria pode me gerar o dinheiro. Então ele parou e disse, Senhor, só te peço de uma coisa. O que é essa, mãe? Eu quero sabedoria para me saber governar o teu povo. Eu quero saber sobrejugar o teu povo com retidão, saber entrar, saber sair. Aí Deus para diante de Salomão. Aí Deus ensina uma coisa. Nós aprendemos aí mais uma coisa que Deus nos ensina. Salomão, como tu fizesse um pedido bom, um pedido certo, um pedido correto, tu não me impediste riqueza, não me impediste poder, não me impediste glória, me impediste sabedoria. Portanto, eu vou te privilegiar como o homem mais sábio da terra. Diz a Bíblia que antes de Salomão não teve outro, nem depois dele haverá. Então, em toda a meia tecnologia, nós temos que deixar Salomão, o homem mais sábio. Então, como tu não me impediste isso, soubeste me impedir, Salomão, eu vou te dar riqueza, vou te abençoar, vou te engrandecer. Aí não só deu riqueza, não só deu sabedoria, como riqueza. Isso mostra, meus irmãos, que quando nós fazemos um pedido a Deus da forma correta, Ele nos dá muito mais além daquilo que nós estamos precisando e pedindo para Ele. Quando nós pedimos da forma correta, Ele dá muito mais além do que o que nós estamos precisando. Porque muitas das vezes, às vezes acontece, já aconteceu comigo em algumas situações, que nós não sabemos pedir a Deus. Nós não sabemos pedir a Deus. Pedimos demais. Aquele que pediu do maluco, da mulher de Zebedeu, foi pedir para Jesus. Parou Cristo e pediu a Jesus, Senhor, concede-me um pedido. Jesus disse, pois não, posso falar. O Senhor não vai, quando voltar para o céu, não vai ficar lá à direita de Deus, né? Aí Cristo diz, vou. Então concede-me uma coisa. Não tem meus 2 filhos? Jesus diz, tem. Eu queria que, quando chegasse lá no reino de Deus, um sentasse à tua direita e o outro à tua esquerda. Ah, que pedido. 1.3. A sabedoria é para os humildes. Sabedoria é para os humildes. Os sábios de Provérbios nos ensinam que a soberba traz afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria ela é para os humildes. Não tem como quem não é humilde, soberbo, não ter sabedoria, ser sábio. Não ter ser sábio. Soberbo não é sábio, tem como ser sábio. É somente para os humildes a sabedoria. O soberbo não. O que é um soberbo? O que é uma pessoa soberba? O soberbo é um sentimento exagerado de superioridade, orgulho excessivo. Uma pessoa soberba é aquela pessoa que tem um sentimento exagerado, de exagero, de superioridade. É aquela pessoa que ela se sente superior a todo mundo. Uma pessoa soberba, ela se sente superior a todo mundo. Ela acha que não precisa de ninguém, nem da ajuda de Deus. A pessoa soberba acha que não precisa de ninguém, nem da ajuda de Deus. Ela está fazendo um trabalho ali, está sentindo dificuldade, não está sabendo. Aí chega um irmão, aí diz, irmão, ó, isso aqui que o irmão está fazendo, por aqui fica melhor, vai ajudar, eu soberbo, né? Não, meu irmão, está certo.
Tá certo. Não aceita ajuda de ninguém. Se ficar errado, o serviço é meu. O soberbo, ele se sente superior a todo mundo. O soberbo, ele não aceita conselho. O soberbo, a pessoa soberba, ele não aceita conselho. Ele se sente auto-entendido, autossuficiente para resolver. Você vai aconselhar ele, ele não aceita. Repreende logo. Ele quer se defender apontando o erro de outros, o soberbo. Está querendo me corrigir, mas vem em casa. Vê a mulher dele em casa, ele não corrige. Vê o filho dele em casa, ele não corrige. O soberbo. O soberbo, ele crê que tudo que tem, que conquistou, que tudo que ele conquistou é mérito seu. O soberbo, ele crê que tudo que ele conquistou ele é mérito dele. Ele não acredita que foi Deus que deu nada para ele. Tenho isso aqui porque foi eu. Se eu não botasse a minha mola, aí a pessoa diz, pai, foi Deus que te deu. Deus o quê, rapaz? Se eu não botasse a minha mola, não é, né, pessoas assim? O soberbo, ele despreza quem é menos importante ou tem menos condições. Uma pessoa soberba, ele despreza quem é menos importante ou tem menos condições. O soberbo, ele só quer amizade com a pessoa do nível dele. O soberbo, Morgan, ele só quer amizade com a pessoa do nível dele. Eu tenho um bom emprego, eu ganho meus 10 mil reais por mês, eu tenho uma casa boa, eu tenho um salário bom, uma vida boa. Aquele coitado daquele irmão ali que é assalariado, casinha simples, anda numa bicicleta, ou de pé, ele não quer amizade não, soberbo. Encosta ele para lá, ele quer fazer amizade com uma pessoa do nível dele. Ele despreza os humildes. A pessoa soberba, ele despreza os humildes. O soberbo, uma pessoa soberba, ele não aceita errar nem pedir perdão. Ele não aceita errar. Se ele errar, ele não confessa de jeito nenhum que errou. A pessoa chega, meu irmão, está errado por isso aqui. Ele dá logo 2 gritos, vai logo com a ignorância. Aí o cabo diz logo, misericórdia. Aí o irmão diz logo, misericórdia. Que é para você não ir mais repreender ele, o soberbo. Ele é ignorante. A pessoa soberba, ela é ignorante, já para não receber a repreensão. Ele é ignorante. A diferença de uma pessoa soberba para uma pessoa ímpia. Vejamos aqui alguma diferença de uma pessoa soberba para uma pessoa ímpia. Olha o soberbo. Ele se acha suficiente, que não precisa de ninguém. Uma pessoa soberba, ele se sente suficiente. Eu não preciso de ninguém, o soberbo. Já o sábio, ele reconhece que precisa da ajuda de todos, principalmente da de Deus. Qual é a diferença? Enquanto o soberbo se acha autossuficiente, que não precisa da ajuda de ninguém, eu sei de tudo, eu sei resolver, sei entrar, sei sair. A pessoa sábia, ele reconhece que precisa de todos, principalmente de Deus. Todos nós aqui precisamos um do outro. Eu reconheço que eu preciso do irmão João Paulo, irmão Rui, irmão Bill, irmão Orlando, todos vocês aqui atrás, nós precisamos um do outro. É o sábio. O soberbo não precisa, acha que não precisa de ninguém. O soberbo, ele crê que tudo que tem é mérito seu. O soberbo, ele crê que tudo que tem é mérito seu. Eu tenho esse carro aqui, Deus que me deu foi não, aqui foi a suor do meu rosto. O soberbo, ele crê que tudo que ele tem é mérito seu, o soberbo. Esse carro aqui, ó, essa casa que eu tenho aqui, ó, quando alguém disse que foi Deus que deu, aí o soberbo disse, foi não, aqui ó, foi muito só, trabalhava a semana toda, final de semana, sábado, domingo, eu ia dormir meia-noite,
fazendo aqui, ó, se eu não fizesse, Deus não vinha me dar nada. O soberbo. Ele pensa assim. E já o sábio, ele pensa diferente. Ó. O sábio reconhece que tudo que tem foi Deus que deu. O sábio, ele reconhece. Se eu tenho esse carro aqui, ó, foi Deus que me deu. Por quê? Deus me deu a condição para mim trabalhar. Deus me deu o emprego. Deus me deu saúde e disposição para mim trabalhar. E eu comprei. O sábio, ele reconhece que tudo que ele tem foi Deus que deu. Totalmente diferente do soberbo. O soberbo não admite erro e se defende com críticas. O soberbo, ele não admite erro, se defende com crítica. A defesa dele está criticando um ou outro para se defender. Aí fica mostrando o erro de um, o erro do outro. Já o sábio é diferente. O sábio aceita a correção e aprende com os seus erros. A pessoa sabe, ele aceita a correção. Quando ele erra, aí chega o irmão e diz, irmão errou, não é por aí não, é por aqui. Aí ele baixa a cabeça, o sábio, e aceita a correção. E ele aprende com os seus erros. Ele vai olhar ali onde foi que ele errou, para ele não errar mais. Olha, o soberbo, ele quer ser visto e elogiado. O soberbo, ele quer ser visto e elogiado. Tudo que o soberbo faz, ele quer que todos vejam e elogiem. O soberbo faz uma coisa, aí fica esperando. Chegar o irmão lá e elogiá-lo. Rapaz, isso é bom demais, você é o cara, né? O soberbo, ele quer ser visto. Ele quer sempre aparecer, o soberbo, e ser elogiado. Já o sábio, ele faz totalmente diferente. O sábio não se preocupa com elogios e se preocupa em agradar a Deus. O sábio, ele não se preocupa em elogio. Ele se preocupa em agradar a Deus. Como aqui o irmão Orlando mesmo. Está fazendo aqui as gravações dele, está aqui tudo ao vivo. Mas quando terminar aqui, ele não vai estar preocupado não, que chega todo mundo. E aí, irmão, não foi muito bom a sua gravação. Você está com um serviço de perfeição. O sábio, ele não se preocupa com elogio. Ele se preocupa em agradar a Deus. É o que ele está fazendo, ó. Transmitindo a palavra de Deus em tempo real para todos. O sábio, ele não se preocupa com elogio, não. Ele se preocupa somente em agradar a Deus. 2.1, o poder da sabedoria. Olha, o poder da sabedoria é muito grande, é muito bom, é muito importante. O poder da sabedoria salva a vida. O poder da sabedoria salva a vida. O poder da sabedoria salva casamento. O poder da sabedoria salva, mantém emprego. O poder da sabedoria mantém amizade. O poder da sabedoria salva a vida. Veja lá. Diz a Bíblia que Davi vinha no deserto com 600 homens. Ele ainda não era rei. Davi vinha fugindo da fúria de Saul. Como nós sabemos, né? Saul querendo matá-lo. Davi vinha com 600 homens. Ora, quem vem fugindo não tem tempo de trazer mantimento, de granjear mantimento. Aí Davi vinha fugindo de Saul. Aí chega lá no deserto, Davi manda olhar o mantimento que tinha. Aí disseram, rapaz, acabou tudo. E as águas? Acabaram, tem nada para comer. Olha, 600 homens. Se Jesus estivesse ali, ia multiplicar, né? Como fez na multiplicação. Ia multiplicar. Aí Davi diz, 600 homens com fome. E agora? Aí vem passando alguém e ouviu o comentário ali, não estava prestando comida. Aí alguém disse para Davi, ó, ali na frente mora um homem muito rico, tem muita terra, muito gado, muito alimento. Aí Davi disse, como é o nome dele? Nabal. Nabal é um homem muito rico, e lá alimento tem demais. Aí Davi disse, problema resolvido. Aí Davi chama 10 homens e diz, olha, eu soube que ali na frente tem um homem chamado Nabal e ele tem muita comida.
tu vai lá e diz que eu mandei pedir um pouco de comida para nós. Aí os 10 homens foram lá até Nabal, né? Contaram para Nabal, aí disse, olha, o meu senhor Davi pediu que vocês mandassem comida para a gente, que nós estamos ali com 600 homens e sem um alimento. Aí Nabal, nem um pingo de sabedoria, disse, quem é esse Davi? Está pensando o quê? Eu vou ter comida para estar dando, numa linguagem de hoje aqui, para vagabundo, rapaz. Para um desocupado como esse. Vai embora, desapareça. Os 10 homens, correram. Aí chega lá, contou para Davi, disse, Davi, falamos lá com o Nabal, e ele disse que não ia mandar comida não, que não tem nada a ver com vocês não. Aqui. Aí Davi, movido pela emoção, pela raiva, pela fúria, que nunca devemos agir pela fúria, Davi disse, o quê? Está pensando o quê? Chamou 400 homens, dos 600 homens que estavam com ele. 200 vai ficar tomando conta da bagagem. E eu e mais 400. Vamos matar Nabal, toda a sua família e tudo que está com ele. Olha, agindo por imposto, Davi. Só porque foi negado comida. Nunca haja por imposto, mesmo. Nunca haja na hora da raiva. Porque na hora da raiva a gente só faz besteira. E quando se arrepender é tarde. Aí Davi pega 400 homens, se arma, para ir matar Nabal, porque não deu alimento para ele, não era motivo para isso. Aí alguém escuta, aí corre primeiramente, chega lá, não procura nem Nabal, porque já sabia como Nabal era, aí procura a esposa dele, Abigail. Aí conta, diz, Davi está vindo aí com 400 homens e vai matar teu marido, porque ele negou comida para Davi e ainda excomungou. Aí ela, cheia de sabedoria, Abigail, sábia, pense que mulher sábia, se apressou-se, chamou muitos homens, pegou comida, pegou carneiro, já comida já pronta, tudo, e foi ao encontro de Davi. Cheia de sabedoria, Abigail. Chegou lá, ela sábia, prostrou-se, disse, meu marido pecou, perdoa. Aí levou todo aquele alimento para Davi, entregou tudo nas mãos de Davi. Aí Davi agradeceu a Deus, disse, Senhor, obrigado, o Senhor me preveniu, deu ir lá e fazer uma desgraça. O poder da sabedoria, a sabedoria salva. A sabedoria salva vidas. A mulher sábia, ela lá, Abigail, se não fosse ela, Nabal e toda a sua família teria sido morto. Então, o poder da sabedoria, a sabedoria, ela salva vida. No trânsito, quantas pessoas morreram no trânsito por falta de sabedoria? Quantas pessoas morreram no trânsito? A gente vê direto na televisão, vê direto. Camarada, todo cheio de orgulho, orgulhoso, uma pistola aqui de lado. Aí por qualquer besteira, veio até pela uma buzinada. Uma buzinada, acaba dar. Aí o outro chega e diz, filha daquela outra. Aí aquele que ouviu, em vez de usar de sabedoria, ficar caladinho e ir embora. Se não quiser dizer Deus te abençoe, até que ele não está prestando não, acaba que esculhando, não está prestando não. Aí volta a palavra ao contrário. Filha daquela outra, é você. E a maioria das vezes não diz é você, é sua mãe. Para não dizer o outro nome como ele chama. Aí o camarada diz, é o quê? Aí puxa a pistola, mata. Nós vemos isso direto na televisão. Vemos isso direto. Até um gesto. Isso mesmo, até um gesto, até um pequeno gesto. A pessoa morre. Então, a sabedoria tem esse poder, é o poder da sabedoria. O poder da sabedoria, ele salva casamentos que estavam prontos para pessoas serem destruídos, que viviam em contenda. Mas quando eles usam de sabedoria, que houve conselhos, que coloca a sua sabedoria em prática, aquele casamento é salvo. O casal, quando eles usam a sua sabedoria, que eles reconhecem que estão errados. A mulher reconhece que está errada, o marido reconhece que está errado. Então os dois sábios têm que dizer, erramos juntos. Eu errei, você errou. Então,
é salvo. O casamento é salvo pela sabedoria. Mantém o emprego. A sabedoria tem esse poder de manter o emprego. Eu trabalhei em local que chegou a hora de largar 6 horas da noite. Aí o patrão pediu para ficar mais um tempo. E outra, foi pessoas crentes que eu vi perder. Aí o irmão lá disse assim, ó, olhou pro relógio aí. Meu horário aqui é 6 horas. Vou embora, meu horário aqui é 6 horas. Foi embora. Perdeu o emprego por falta de sabedoria. Então a sabedoria ela tem esse poder, né? A sabedoria ela tem esse poder de salvar vida, de salvar casamento, de manter emprego, de manter um casamento, manter a amizade. Portanto, que nós colocamos ela em prática. 2.2. A sabedoria no temor de Deus. A sabedoria, ela é acompanhada da inteligência. A sabedoria, ela acompanha a inteligência. Então, qual o mais importante? A inteligência ou a sabedoria? O mais importante, irmão, a inteligência ou a sabedoria? Sabedoria. Olha o que a inteligência faz. A inteligência ensina a resolver os problemas. Olha, a inteligência, ela ensina a resolver os problemas. Ótimo, né? Maravilhoso. A inteligência ensina a resolver os problemas. E a sabedoria? Agora a sabedoria. A sabedoria ensina a evitar os problemas. E aí pegaram? Viu agora? Irmão Carlos não ouviu, tinha saído. O mais importante, irmão Carlos, a sabedoria ou a inteligência? A inteligência, ela sabe resolver os problemas. Uma pessoa inteligente, né? Ele chega lá, tá um problema, ele chega lá e coloca escuta e resolve o problema. Já a sabedoria, ela faz totalmente diferente. A sabedoria ensina a evitar os problemas. Olha que maravilha. A sabedoria ensina a evitar os problemas. Qual o mais difícil? Resolver o problema ou evitar o problema? Qual o melhor? Resolver ou evitar? O melhor é evitar. Para você ver o quanto é mais importante a sabedoria. Porque mesmo que o inteligente, ele sabe lá resolver o problema, resolve para um lado, resolve outro, mas nunca fica como está. Uma confusão entre 10 pessoas. Todos discutiram. Tá um com raiva um do outro. Aí chega o inteligente, né? Vai lá, conversa com um, conversa com o outro, consegue deixar aquela harmonia, mas quando ele vai embora, o problema está lá no coração. O irmão falou bonitinho, mas pensa que me convenceu. Não esqueço não, o que ele fez não. A inteligência resolveu, mas não solucionou ali. E a sabedoria, ela faz evitar. Você é sábio. O sábio, ele percebe antes de acontecer. A sabedoria no lar. A sabedoria no lar vai evitar, você vai enxergar o problema antes de acontecer. A esposa está naquele dia estressada, aí dá 2 gritos dentro de casa, cabulosa, 2 gritos, aí sai aqui, ó, chutando cadeira, uma coisa e outra, pá. Aí você vai fazer o quê? Epa, peraí, não é assim não. O que é que acontece muito? O camarada vai dizer, quem canta de galo aqui sou eu. Ele vai dizer, quem canta de galo aqui sou eu. Aí ele usa a sabedoria dele vai dizer assim, ei rapaz, a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil.
Você vai usar a sua sabedoria. A mulher é a parte mais frágil. Ei, peraí. Se eu der 2 gritos, como ela me deu, ela vai dar mais 2. Daqui a pouco nós vamos estar aqui agarrados. Cadeira vai, cadeira vem, prato vai, prato vem. A sabedoria, ela faz evitar. Você olha assim, enquanto a esposa estiver estressada, agoniada ali, não adianta. Não adianta você agora ir conversar com ela, porque vai ser só briga. Você deixa ela respirar, deixa ela falar as besteirinhas dela, a sabedoria, né? Deixa ela falar as besteirinhas dela, se ela se acalmar. Enquanto isso, você está pedindo mais sabedoria a Deus ainda, orando. Senhor, me dá sabedoria para conversar com minha esposa. Dá uma voltinha, como muitos fazem, né? Aí depois que ela se acalma, depois que ela acalmou-se tudo, aí você vai aí você vai lá e conversa com ela numa boa e evitou o problema, né? E evitou o problema. Então, a sabedoria, ela está pronta para evitar o problema. Conclusão. Se eu estou acostumado a fazer isso, Não, porque depois você vai ter você vai ficar sábado direto. Direto. Dá no papel. A sabedoria do fora. Não, mas aí quando ela acalmar, é isso que eu estava dizendo, quando ela se acalmar, você vai conversar com ela. Você vai conversar com ela, ela vai ouvir, e você também vai pedir sabedoria por ela. Pois é, meu irmão, então é isso assim. Então, a sabedoria é o fato mais importante da nossa vida que nós temos que colocar em prática. Então, no próximo domingo estaremos aqui para aprendermos mais do Senhor. Então, até o próximo domingo. Amém.